Oi, gente, vamos falar da Nath e da Lucrécia hoje, de Elite e da amizade inesperada aí que surgiu delas, né? É muito apresentado pra gente na grande parte de filmes e séries uma rivalidade entre as mulheres, o que acaba alimentando uma rivalidade real na nossa vida real, né? Aqui. E aí hoje eu gostaria de conversar com vocês, né? Falar com vocês sobre como essas rivalidades apresentadas nas mídias são tão influentes assim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e também como que a gente pode ficar mais atento tanto para as forças que as mídias têm feito, né, para acabar com esse tipo de rivalidade, quanto para contribuir com esse tipo de rivalidade para a gente ficar atenta mesmo a isso e a gente conseguir entender e não reproduzir esses tipos de comportamento, né? Gente, eu fiz uma colinha aqui do lado, então às vezes se eu der uma olhadinha pro lado é porque eu tô lendo o que eu escrevi, tá bom? Mas vamos lá, como eu disse, né, as produtoras, elas majoritariamente têm feito as mulheres em papéis rivais, papéis opostos, em papéis como inimigas e em grande parte, né? E aí a gente tem um entendimento muito dicotômico, né, dessas relações das mulheres, pelo que é apresentado por essas produtoras, porque na grande maioria das vezes só tem duas opções, ou você é amiga de uma mulher ou você é rival de uma mulher, e a gente sabe que não é assim, né, sobre qualquer relação existe vários tipos de sentimentos, né, e com a Nath e com a Lucrécia foi assim também nas primeiras temporadas. Eu sei que já melhorou muita coisa das produtoras, mas ainda assim elas alimentam muito essa violência de rivalidade entre as mulheres. A grande questão, né, de ver sempre as mulheres em papéis rivais, assim, sendo apresentadas assim, pelas séries que a gente assiste, pelos filmes que a gente assiste, é que isso pode impedir, muitas vezes, né, do empoderamento feminino acontecer. Então é importante, sim, que a gente veja séries, que a gente veja filmes, mas que a gente veja com um pensamento muito crítico de qual o papel que essas mulheres têm ocupado, qual o papel que essas personagens têm ocupado dentro desses programas, né? O que realmente o comportamento delas, o que realmente o papel delas busca transmitir. Porque muitas vezes acaba que alguns papéis podem sim trazer, né, sobre um tipo de empoderamento, ou podem apresentar um formato de empoderamento errado, que eu vou explicar para vocês o que seria esse empoderamento errado. E o que eu quero dizer do empoderamento errado é que o feminismo, né, ele busca a igualdade aí de gêneros, né? Mas se esse seu feminismo, se esse seu empoderamento, ele de alguma forma é excludente, então ele tá errado, né? E o que majoritariamente a gente vê, às vezes, das mulheres mais empoderadas que aparecem nos filmes e nas séries são empoderamentos de mulheres brancas, em sua maioria, né? E a gente sabe que existem também outras mulheres que deveriam ser encaixadas nisso, como por exemplo as mulheres trans, como por exemplo as mulheres negras que deveriam estar mais em evidência. Então a gente tem que ficar atento também para essas outras minorias que aparecem dentro do próprio feminismo. E por que a amizade da Nádia e da Lucrécia crescer dentro da série é importante pra gente? Primeiro, porque mostra o que é uma sororidade, né? Pra quem não sabe, sororidade é um pacto de irmandade mesmo, para fortalecer a amizade, para fortalecer a empatia entre as mulheres, na luta aí contra a dominação masculina, né? Contra o machismo. Mais do que isso, fazer a amizade da Nádia e da Lucrécia crescer dentro da série mostra sobre a efetividade mesmo da sororidade. Como que você admirar uma mulher e como que você passar a respeitar a ela enquanto mulher, enquanto as lutas que ela tem, pode sim te fortalecer, né? No caso da Nádia e da Lucrécia, elas apresentaram várias situações em que elas brigaram muito, mas o que as fortaleceu e o que fez que elas se tornassem amigas realmente foi a admiração que nasceu de uma para outra. Então, assim, isso é muito sororidade, sabe? É você admirar também a outra mulher pelo que ela é, pelo que ela luta, pelo que ela representa mesmo. É claro, gente, que a tendência, né, é que cada vez mais venham surgindo
personagens que sejam mais amigas, que sejam mais companheiras, que sejam mais empoderadas, que se ajudem mais, que tenham mais sororidade. Mas ainda existe um longo caminho a trilhar, né? Isso, assim, tá começando a ficar mais evidente agora e é mesmo assim com muitas ressalvas, como eu disse pra vocês. Então, nosso papel enquanto mulheres, né, que queremos contribuir mesmo com a sociedade, com esses conhecimentos, é que a gente possa ensinar as mulheres que estejam ao nosso redor, as pessoas que estejam ao nosso redor, de como que essas coisas aparecem e ver e ter um questionamento crítico, sabe? Desses papéis que elas ocupam, de como elas reproduzem ou deixam de reproduzir os comportamentos de sororidade e da gente ensinar mesmo quem está ao nosso redor. É legal também da gente perceber como que ao longo da série elas vão se tornando mais complexas e mais completas uma da outra, né? As duas têm histórias de vidas muito diferentes, né? Assim, as visões de vidas muito diferentes, conforme a criação e tudo mais. Mas ao longo da série vai mostrando tanto de complexidade que as duas personagens têm e de como que elas vão se compondo também enquanto mulheres dentro da série, né? A partir das conquistas, a partir das lutas, a partir dos confrontos que elas vão tendo uma com a outra, ou com o geral, né? Ou com o ambiente ali que elas vivem, com a resolução que elas têm que ter e como elas se fortalecem. Isso é uma coisa muito legal e muito positiva também da gente pontuar. A construção das duas personagens, para mim, é um espelho mesmo do que a gente deve fazer e do que a gente deve se representar. Porque, como eu disse, né, as duas começam a se tornar amigas a partir do momento que elas começam a se admirar como pessoa, admirar a conquista que elas têm, uma admirando a outra, né? E isso é uma coisa que deve ser levada em conta, isso é uma coisa que deve realmente ser valorizada. E é uma coisa que a gente tem que mostrar para as mulheres que estão ao nosso redor, tipo, nossa, você viu que legal o que aconteceu, como as personagens foram construídas, e refletir muito sobre isso. Como eu disse, assim, deve ser um espelho para a nossa sociedade, principalmente para nós mulheres, né? Para ajudar a gente a desconstruir o que está enraizado, né, de rivalidade, e a gente poder tentar mesmo ser amiga dessas mulheres que estão ao nosso redor. Gente, eu não tô falando de forma nenhuma que você vai ser amiga de todas as mulheres, que você precisa amar incondicionalmente as mulheres que estão ao seu redor e que, nossa, nunca vai acontecer uma briga, se eu entender, se eu conhecer essa pessoa, nunca vai acontecer uma briga, porque até na série mesmo, a Nadia e a Lu, elas se tornam amigas, mas elas brigam muito. Então, assim, vão existir brigas, vão existir conflitos entre mulheres, né? Isso é normal, entre qualquer relação vai existir. E não necessariamente você vai precisar ser uma amiga de uma mulher, uma pessoa que convive, né? O que eu quero trazer de reflexão sobre essa questão da sororidade, sobre a questão do entendimento mesmo de uma mulher para outra é que não precisa ser rival, sabe? Acho que a gente tem que quebrar um pouco dessa questão de rivalidade mesmo entre as mulheres. Assim, como eu falei no início, nós fomos muito ensinadas a terem somente duas opções de convivência com mulheres, ou nós somos amigas ou nós somos rivais. E não é assim que tem que ser, sabe? Existem conflitos, existem coisas que nos chateiam nas outras mulheres, nas outras pessoas, mas a gente fazer a reflexão, o esforço mesmo, eu sei que às vezes é difícil, mas a gente fazer o esforço de falar, tipo, não, vou conversar com essa pessoa, não vou deixar que isso vire uma rivalidade entre nós, não vou deixar que isso vire uma briga constante entre nós, é um ato revolucionário. E mostrar isso na série é um ato revolucionário. A gente entender e perceber isso na série também é um ato revolucionário. São várias revoluções que acontecem quando isso é mostrado pra gente, quando a gente entende, quando a gente pratica isso. E quando a gente pratica isso, né, quando a gente coloca em evidência essas questões, é uma luta mesmo que a gente impõe também contra o machismo. De tipo, não, eu não vou me tornar rival dessa mulher porque ela me chateou dessa vez e agora não vou ser amiga dela nunca mais. Falar assim, não, essa pessoa me machucou, tipo, tô chateada, mas eu vou entender e depois que eu entender vai ficar tudo bem. A gente lutar, né, pelo bem-estar e por essa não rivalidade entre as mulheres é um ato revolucionário porque a gente levanta uma bandeira contra o machismo. Porque quantas vezes na sua vida você já ouviu
alguma amiga sua mesmo falar assim, eu prefiro ser amiga de homem, porque homem é mais leal, porque homem é mais isso e mais aquilo, o que é uma bela de uma mentira contada pra gente desde pequenos, porque pessoas são pessoas, comportamentos são comportamentos, e não é um sexo que influencia isso. Então, uma pessoa ser desleal, uma pessoa te trair, uma pessoa te chatear, isso não vai ser determinado por ela ser homem ou por ela ser mulher ou por ela ser de um gênero determinado. Isso são pessoas, né? Então, assim, a próxima vez que você ouvir uma amiga sua falando isso, pelo amor de Deus, senta e conversa com ela. Tem umas coisas pra te ensinar e faça isso com muito carinho, faça isso com muito amor, porque a sua amiga ela pode realmente não entender, ela pode realmente ter tido relações traumáticas com outras mulheres, com outras amigas e que fez ela pensar assim. Então, acho que o seu papel como amiga pode ser ajudar ela a desconstruir essa imagem, né, e criar uma imagem de uma boa relação com uma amiga e se espelhando na amizade que você tem com ela, né? Esse é um dos passos. Novamente, elas se conhecem novamente em vários momentos. Elas se conhecem novamente depois de uma briga, elas se conhecem novamente ouvindo a história uma da outra. Então, assim, quando você tiver algum atrito com uma outra mulher, pensa, respira, fala tipo assim... Como eu falei pra vocês, não quer dizer que vocês vão ser amigas de todo mundo, porque eu não sou amiga de todo mundo, ninguém é amigo de todo mundo, mas para que entre vocês não exista uma rivalidade, sabe? Para que a gente não precise olhar pra outra mulher e falar assim, sou inimiga de fulana, sabe? Então, assim, para que essas coisas aconteçam, vamos tentar fazer o exercício da sororidade, né? Busquem conhecer sobre isso, busquem textos sobre isso, e vamos ficar mais atentas também às personagens que vão fortalecendo isso, né? Dentro das séries que a gente mais gosta, dentro dos filmes que a gente mais gosta, tá bom? É isso por hoje, gente. Um beijo, espero que vocês gostem. Siga o nosso canal, entre no nosso Instagram, e é isso, um beijo.